Apresentamos anteriormente no canal alguns heróis pouco conhecidos do grande público. E seguindo essa ideia, nada mais justo do que apresentar os terríveis vilões que muita gente não conhece. Então hoje reunimos vilões de todo o canto dos quadrinhos para apresentar para vocês. Eu sou Ed e esse é o Quarto do Galinho. Sejam bem-vindos. A família Summers é um tanto complicado de se numerar. Afinal de contas, são tantas versões de futuros paralelos que já se perdeu a conta de quem possui o sobrenome. Mas na linha do tempo comum, temos Scott, o Ciclope, e Alexander, o Destrutor, que formam a dupla de irmãos Summers. O problema é que essa dupla na verdade é um trio. E um problema maior ainda é que na verdade isso seria revelado muito tempo depois. Gabriel é o irmão mais jovem e que fazia parte da equipe dos X-Men que foram perdidos no resgate da ilha Krakoa. Ele foi dado como morto e meio que o Professor Xavier bloqueou a existência do garoto da cabeça de todo mundo. Mas Gabriel sobreviveu, retornou com sede de vingança contra o Professor X e deu um enorme trabalho para os X-Men, chegando até mesmo a matar Banshee, um antigo X-Men. Vulcano, seu nome de vilão, é tão poderoso que após entrar em confronto com seus irmãos, decide ir para o espaço e se torna um tirano do Império Shi'ar. Um herói pouco conhecido que vem ganhando bastante destaque é o Sentinela, uma das versões Superman da Marvel. O problema dele é que ele era poderoso demais, afinal de contas, o cara tem poder de 1 milhão de sóis explodindo. Mas então que vilão poderia se igualar a tamanho poder? É simples, a contraparte maligna dele. O Vazio é algo como o lado sombrio do Sentinela, que possui os mesmos poderes e é capaz de derrotar qualquer coisa que está em seu caminho. A forma como ele aparece varia de roteirista, às vezes sendo uma entidade com um corpo, às vezes sendo somente o Sentinela que fugiu de controle. Normalmente o Vazio surge para balancear o trabalho do Sentinela, matando o mesmo número de pessoas que o herói salvou, destruindo o mesmo número de lugares que o herói salvou e assim por diante. Sendo assim, a única maneira de derrotar o vilão era o Sentinela parando de ser um herói. Mas os roteiristas fazem tanta confusão com o personagem que em outros momentos a forma de derrotar o Vazio é o separando do Sentinela e o subjugando, nunca o derrotando de verdade. É um tanto quanto confuso. Agora vamos voltar até os anos 80, época em que muitos vilões eram criados e a maioria não aparecia novamente, criando uma multidão de vilões de uma única aparição e que ficavam lá ocupando espaço. Foi quando a Marvel resolveu fazer uma limpeza nesses vilões que ninguém se importava, e a resposta para isso foi o Flagelo do Submundo, ou Scourge of the Underworld. Basicamente, o Flagelo era um vigilante extremista que passou a matar os vilões que não eram tão importantes. Em uma segunda olhada, podemos ver que ele era basicamente uma versão do Justiceiro, fazendo o mesmo trabalho e agindo da mesma maneira. E assim como o Justiceiro é caçado diversas vezes por outros heróis por seu comportamento, o mesmo ocorreu com o Flagelo, que por fim acabou morto, já que seu trabalho já havia sido cumprido, limpar a Marvel dos seus vilões inúteis. Amazo é um vilão conhecido da Liga da Justiça, e sua base é praticamente do Taskmaster da Marvel, ser um vilão do grupo de heróis mais poderoso daquele universo e para combatê-lo ser capaz de copiar seus poderes. Mas diferente do Taskmaster, o Amazo realmente copia os poderes e não imita somente os movimentos. Mas não é sobre nenhum deles que vamos falar agora. O criador de Amazo foi o Dr. Evil, que chegou a criar uma versão melhorada do vilão, o Kid Amazo, que acreditava ser um humano, e que quando descobriu quem realmente era, tentou ser um herói, mas acabou enlouquecendo. Kid Amazo era capaz de copiar poderes e mentes, e isso lhe dava uma múltipla personalidade. Por fim, chegando à loucura completa, em um ataque contra a Liga da Justiça, o vilão foi destruído. Esse, para quem acompanha os quadrinhos do Cabeça de Teia, já deve ter visto. Morlun é um vampiro capaz de viajar por dimensões, que busca sugar a energia da aranha, de homens-aranhas de todos os multiversos. Ele veio atrás de Peter e deu trabalho ao amigo da vizinhança. Quando a aranha começou a evitar o confronto contra o vilão, o mesmo passou a atacar pessoas próximas a ele para forçar o confronto. Tendo força sobre-humana, grande resistência, a capacidade de sugar energia vital pelo toque e sendo capaz de rastrear qualquer pessoa com a qual já tenha se encontrado, a única forma que o Homem-Aranha encontrou de vencer o vilão foi se sobrecarregar com radiação, o qual o vampiro dimensional não conseguia resistir. Voltando aos X-Men, vamos falar de Horde, um alienígena vindo de Breakworld, uma sociedade brutal que incentivava a sobrevivência do mais forte e seleciona seus guerreiros através de batalhas de gladiadores. O vilão foi enviado à Terra para eliminar a ameaça mutante, já que uma profecia dizia que eles possuiriam seu planeta. Em seu confronto contra os X-Men, ele conseguiu derrotar a todos, sendo parado somente por Lockheed, o dragãozinho da Lince Negra. Em sua busca para encontrar uma cura para o Gene X, ele revive Colossus para ser usado de cobaia.
Uma coisa engraçada sobre isso é que Colossus derrota Ord, e além disso, o Gigante de Aço era um mutante que a profecia dizia vir para destruir o Breakworld. Por fim, Ord morre quando salva Colossus de se sacrificar no núcleo do planeta. Outro vilão dos mutantes é o Fera Negro, que basicamente é o Fera, com uma coloração mais escura e muito maligna. Ele vem da linha do tempo da Era do Apocalipse e é um dos principais cientistas desse mundo, pois não possui nenhuma ética e um intelecto imenso para poder fazer seus experimentos. Ele foi um dos poucos que escaparam da linha do tempo do Apocalipse, que estava em colapso, e se tornou um inimigo constante de diversas equipes dos mutantes, chegando até mesmo a substituir o Fera original, com o uso de um corante que disfarçava sua cor e de muita astúcia. Agora vamos ainda mais longe na linha do tempo para o considerado primeiro super vilão da DC. Quero dizer super por ter superpoderes, não que ele seja algo muito importante. O Homem Micro-ondas, como o nome diz, ganhou seus poderes graças a micro-ondas. Mas tais poderes radioativos não faziam muito efeito contra o herói que ele lutava, já que o herói em si era o Superman. Ele então partiu para o espaço com uma raça alienígena que tinha interesse em seu trabalho com micro-ondas, e nunca mais foi visto novamente. Outro vilão do Homem de Aço pouco conhecido é o Homem Solar, que apareceu brevemente nas primeiras histórias do Superman. Ele era uma pessoa comum que adquiriu um terno movido à energia solar, que lhe dava incríveis poderes, que não eram tão incríveis assim. No final das contas, o terno se sobrecarregou e pegou fogo, forçando o Superman a salvar o vilão. Agora chega de vilões com pouca importância e vamos para um dos grandes, literalmente. Fin Fang Foom é um alienígena de Kankarantara, capaz de mudar de forma, mas que normalmente se parece com um dragão chinês. Ele e outros da sua espécie partiram do seu planeta natal com o objetivo de conquistar outros planetas. Eles chegaram na Terra, na China Antiga, e se disfarçaram como humanos antes de começarem sua invasão. Fum foi eleito como plano B, deixado para dormir em uma tumba no caso de algo dar errado na invasão. Durante esse período, ele foi despertado no século VIII, e foi incluído nas lendas chinesas como aquele cujos membros quebram montanhas e cujas costas encostam no sol. Ele é colocado novamente para dormir após isso, e um grupo de soldados foram instruídos a proteger sua tumba, e a região ficou conhecida como o Vale do Dragão Adormecido. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi em Strange Tales, HQ onde diversos heróis surgiram, antes mesmo do universo de heróis da Marvel ter se formado. Nesse quadrinho, o alienígena dragão é acordado por um jovem para que o mesmo destrua um acampamento comunista. Naquela época, os quadrinhos tinham uma única definição: todo tipo de ser possível massacrando nazistas e comunistas. Na verdade, diferente de outros vilões dessa lista, que são desconhecidos por aparecerem pouquíssimas vezes e sem muita importância, Fum tem muita história e pode ser abordado melhor em um outro vídeo. Fugindo das histórias em quadrinhos, mas nem tanto, temos um vilão vindo diretamente da série Batman da década de 60. Essa época foi um tanto conturbada para o Homem-Morcego, já que o maior detetive do mundo foi retratado de uma forma bem cômica. Isso desmereceu Batman nos quadrinhos, e sua fama só viria a ser reerguida no futuro, como as histórias do Ano 1, Piada Mortal e sagas que traziam um clima mais sombrio para o Cavaleiro das Trevas. E nessa época fomos agraciados com um vilão original terrível, o maligno Rei Tut. Esse poderoso inimigo era na verdade um professor de egiptologia que bateu a cabeça e passou a acreditar que era o rei Tutankhamon. E basicamente era só isso. Ele não tinha habilidade nenhuma de luta, tinha algumas bugigangas com visual egípcio e só. Como tudo na série, o vilão era uma grande piada, como pode ser visto nesse episódio, onde podemos ver o sombrio Cavaleiro das Trevas dançando. O plano de Tut era fazer de Batman seu escravo dançante, seja lá o porquê, e Batman finge estar sob o controle do maligno vilão para assim o derrotá-lo. Santa piada, Batman. E esses foram alguns vilões desconhecidos das histórias em quadrinhos. Claro que ainda faltam alguns para serem abordados, mas podemos fazer isso em um próximo vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o gostei, compartilha com os amigos que gostam de quadrinhos, comenta aí mais alguns vilões que poucas pessoas conhecem, se inscreve no canal e por enquanto é isso, muito obrigado e até!